Olá, pessoal, tudo bem? De novo com o nosso CM Podcast. Nosso CM Podcast, como você sabe, sempre com informação valiosa para o seu dia a dia. Muitas pessoas passaram aqui, especialistas com muito conteúdo, com histórias para contar. Eu tenho certeza que você ficou sempre ali ouvindo e aprendendo muito com cada convidado. E o podcast, quando a gente montou, foi com esse intuito: trazer pessoas que possam contribuir com serviço público mesmo, com histórias, com conteúdo e com aula. E hoje eu estou extremamente honrado em receber essa pessoa aqui hoje, porque assim, a gente tem pessoas que são destaque nas profissões, pessoas que são o profissional ou a profissional, que são chamados de pontas de mercado. E no Brasil não há ninguém maior, isso não é só minha opinião, tá? Não há ninguém maior que ela na nutrição infantil e familiar. Não há ninguém com maior destaque e conhecimento do que a pessoa que hoje eu trouxe aqui para falar com vocês. Terá tanto conteúdo para que você possa aprender, desenvolver o seu conhecimento e tirar as suas dúvidas, que eu tenho certeza que só esse podcast hoje vai ser pouco. A Priscila Maximino, que é a nossa convidada de hoje, é uma das maiores especialistas e eu vou dizer para você, não é só do Brasil. É uma das especialistas do mundo sobre o assunto. Um conteúdo que realmente você precisa saber para o seu filho, para a sua família, sobre nutrição e questões de educação alimentar de qualidade. Priscila, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui hoje. É um prazer enorme te receber. Eu que agradeço o convite, agradeço toda essa apresentação e agora a expectativa dos seus ouvintes ficou maior ainda, não é? Mas com certeza é o que não só eu acho, né, Priscila? Priscila, de fato, a gente tem aqui um bordão que a gente fala, vamos começar com a sua história. Então, por que a nutrição? Fala um pouco pra gente, porque você chegou nessa área, pra gente poder entender um pouco mais sobre a Priscila. Por quê? Sim, eu cheguei na nutrição ainda adolescente, querendo ali, não sabia o que fazer da vida, caí de paraquedas, para uma amiga foi. E ali eu já sabia, com 15, 16 anos, que eu queria ajudar crianças, porque eu via muitas mães perdidas. Então já comecei me colocar em hospitais, em UTI, depois fiz o bacharelado mesmo em nutrição, sempre querendo ajudar famílias. Uhum. O que as minhas amigas não queriam fazer, que era lidar com as mães, era o que sempre me atraiu. Então eu via, no hospital tem uma parte que chama lactário. Todo hospital tem para fazer as mamadeiras das crianças, fazer as papinhas. Uhum. Eu sempre me interessei por isso, porque eu via mães muito perdidas. Uhum. Não sabia o que dar, e eu fiquei ali, estou há 22 anos trabalhando com a nutrição das crianças. Se encantou. Sim, fiquei para ajudar, para caminhar junto com famílias. Então, eu tenho pacientes que comecei a atender com 2, 3 meses e hoje estão com 18, 19 anos. Ai, que maravilha. Priya, assim, e não foi só uma questão de uma apresentação, né, populista de um podcast, de fato, eu acho, e a gente acompanha as suas redes Sim. sociais, sendo hoje uma das maiores especialistas, eu digo, do mundo mesmo sobre o assunto, porque eu tenho visto as suas viagens, o que você Uhum. faz fora do país, né, o tanto que você dá as palestras, o quanto você é Sim. procurada por outros profissionais. Hoje, como é que tá a Priscila profissional, né? Atende hoje ainda, faz esse suporte de atender em consultório, ou é a Priscila só professora mesmo, a Priscila que vai pra televisão toda hora, que eu vejo você toda hora fazendo jornal, Sim, é um televisão. pouco de tudo. Como é que funciona a Priscila hoje? Eu acho que pela minha personalidade eu não consigo fazer uma coisa só. Uhum. Sempre, todo dia a mesma coisa. Então eu divido as atividades em assistência, eu atendo. Uhum. Eu coordeno também, junto com o professor Mauro, também um pesquisador da área, um grupo de pesquisa que também atende famílias e crianças com dificuldades alimentares, num centro de referência em São Paulo. Também faço pesquisa, dou aula em pós-graduação, palestra, faço empresas também de consultoria, né? Desenvolver produtos melhores. Uhum. Então, eu faço boards de experts para ajudar a indústria de alimentos a melhorar aquilo que ela tem disponível para o consumidor. Nossa, isso eu já quero começar por aí, para que a gente poder falar muita coisa sobre esse assunto. Hoje, né, Priscila, assim, a gente escuta muita coisa. A internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa com informação, também ela bombardeia a gente de informações que são perdidas, às vezes não tem nenhum assunto que são valiosos, e você entra em vibes de informações totalmente aleatórias. Assim, hoje, a gente fala assim, ai, nossa, tem tal coisa na alimentação que atrapalha, que não sei o quê.
O que salva, né? Ou que salva. Como é que funciona isso? Como é que a gente começa a ver essa situação na alimentação? Como é que faz um olhar de um leigo para a alimentação como um todo? Como é que eu pesquiso isso de fato? É coisa séria. É difícil, porque todo mundo fala o que quiser. Eu digo que Uhum. todo mundo tem um pouquinho de nutricionista, não é? Uhum, sem dúvida. Toma um chazinho, come aquilo Aham. outro, né? Então, e as pessoas vão pra internet, qualquer um pode falar o que quiser. Uhum. E então é importante que as pessoas verifiquem a fonte por 2 motivos. Uma, porque ela pode estar colocando muita fé na cura por um alimento ou deixando de comer outra coisa, por exemplo. Então, todos sabem que o ovo já foi vilão, já foi mocinho. Uhum. O pão já foi vilão, já foi mocinho. O bacon, a gordura. E a gente sabe, a gente que estuda, né? Uhum. Sabe que as coisas não funcionam assim. A gente não come um alimento só. Quantos Uhum. alimentos você já comeu hoje? Quantos Um alimentos bocado hoje, hein, Priscila? já deixou de Verdade, comer, já ficou sem verdade. comer? Então não é um comprimido que você toma e vai atuar naquela dor de cabeça. Os Uhum. alimentos não funcionam assim, porque eles estão em sinergia, ou seja, em harmonia com o nosso corpo o tempo todo. Uhum. E aí a gente fica nessa vibe de ficar ouvindo, porque de fato, hoje a internet com o Neura. TikTok. Olha, tem até um vídeo de uma moça, Priscila, que ela fica assim: pode comer pão, ela pega o pão, aí vem o outro lado, não pode comer pão, ela devolve o pão pra cá. Isso Aí não sei o que, mesmo. posso isso, aí devolve, não posso mais. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço? E a gente realmente tá nessa neura, né? De não come, não, se comer faz mal, se comer isso dá câncer, se comer isso não sei o que, a Coca-Cola faz mal, a Coca-Cola não faz mal. Aí você fica numa situação assim, neurótica. Com E aí eu certeza. imagino pros pais, né? Eu que sou pai, com o filho, como é que Sim. fica isso com a família, né? Como é Sim. que a gente lidar com isso nessa era de tanta informação, né? Isso que é um grande Fica problema. bombardeado, ansioso. Uhum. E o que gera tudo isso, Mar, é a culpa. Porque, vamos colocar um alimento aí, hipotético, o pão. Uhum. Pão francês. O que as pessoas acham do pão? Não é tão bom. Ai, meu Deus, comi um pão, que medo. Uhum. Gente, não precisa ter medo do pão. Aí Uhum. come o pão, se sente culpa porque comeu o pão. Aí o que você faz com essa culpa? Ai, meu Deus, comi o pão. Ai, agora eu não tô me sentindo bem mentalmente, porque a mente comanda tudo. Uhum. A gente também come com a mente, com os comandos da mente. Uhum. Vocês podem estar aqui pensando, nossa, chegar em casa, o que eu vou comer? Eu vou pedir uma pizza, vou Uhum. comer. A mente tá trabalhando o tempo todo. Então, nosso corpo ele é totalmente conectado com tudo. Então, Uhum. opiniões sobre os alimentos, mal, todo mundo sabe o que não é para comer. Uhum. O que não é para comer todo dia. Todo mundo. Já tá no nosso inconsciente que bala, chiclete, guloseimas, milhões de opções que a gente tem no mercado. Não dá para você comer todo dia. Fast food também não dá para você comer todo dia. Todo mundo sabe, na verdade. Claro. Se a gente já tá no É verdade. inconsciente, a gente já sabe disso. Né? Festa de todo dia, toda hora. Exato. Né? Então, mas tem famílias, por exemplo, que isso é um hábito. Então, a gente teve aí a pandemia. O que aumentou, que teve um boom na pandemia? O delivery. Uhum. Mas, ó, isso permaneceu em algumas famílias, o ato de comprar comida. Se você abre o catálogo de um aplicativo de comida, não tem só fast food. Uhum. Tem comidas, arroz, feijão, comida caseira, vamos dizer assim. Uhum. Mas você tem uma opção. Uhum. Então, o que os pais pedem, os filhos estão observando e assistindo. E você forma um paladar na criança. Você está Uhum. educando, você disse no início, educação alimentar. Uhum. Você tem filho. Entendi. Eu tenho 2 filhos. A gente dá tanta educação para os filhos. Financeira, educação religiosa, educação moral, Uhum. educação da vida, da ética. Uhum. Isso tudo faz parte do nosso cabedal de ensino para a criança. Sim. Segurança, olha, você precisa usar o cinto de segurança. A educação da higiene. A gente precisa, até 18 anos, você tem que olhar se o filho escovou o dente ou não. Uhum. Uhum. Isso faz parte da educação. E a educação alimentar? Exatamente, né? Questão complexa mesmo. Se você for pensar, a gente não se coloca como um educador alimentar primeiro do filho. Né? A gente às vezes delega essa informação pra quê? Pra internet, pra sociedade. Será que a e gente não culpar. é? Não seria nós o responsável por isso, né? Se você pensar, o que você come hoje? Pessoal que está assistindo, pensar, o que eu como hoje? Tem a ver com o que eu comia na infância? Os alimentos que eu mais gosto hoje. Uhum. Nossa, se tiver aquele bolinho que a minha mãe fazia, aquele cheiro, aquela carne de panela, muito provavelmente são os alimentos que você mais gosta ainda. Uhum.
Independente da sua situação econômica, financeira, geográfica. E aí uma coisa interessante, porque você falou agora, que aí me veio essa questão, né? Esse insight da informação. Eu, às vezes, na minha época, já tô ficando velho já, tô falando minha época, começa a ficar velho, né? Já viramos tiozão, Já né? Não tem jeito. tiozão, começou a falar minha época, começou a ser tiozão, não tem jeito. Mas eu não me recordo na infância de ter comido, por exemplo, um hambúrguer McDonald's. Não me recordo disso, assim, eu vim comer isso já adolescente, né? E aí, hoje, o meu filho passa por um já quer. E aí, às vezes, a sensação de culpado, de não, sabe assim, tem que dar essa sensação de que a gente também tá muito próximo do financeiramente melhor, tudo isso. E aí, como é que a gente tem né, essa ligação, desse bloqueio de falar, não, peraí, Sim. como é que a gente corta isso nesse momento? Como é que isso não é um prejuízo? Sim. Acho que é muito disso, né? Muito. Não tá na natureza paterna e materna negar comida para um filho. Uhum. Antropologicamente, isso já é contra a nossa própria instinto. Mas, se o seu filho pedir um copo de cerveja, Aí, entendi sua posição. o que você vai responder? Não, Por quê? óbvio. É uma bebida de adulto. Sim. Não é bebida para você. Porque a criança ela não tem o que a gente chama de capacidade cognitiva. Então, ela não tem o aprendizado da vida, daquilo que é melhor para ela. Senão ela nasceria adulta. Uhum. Então, ela precisa de adultos responsáveis. Isso vai até a adolescência. Um adolescente de 15 anos ainda não tem capacidade cognitiva de saber o que é melhor para ele. Uhum. Por isso que ele se mete em tanta enrascada. É verdade. E aí a gente até bateu esse papo antes aqui em off. Então, assim, hoje nós estamos com uma geração que os pais se punem porque não tem tempo pro filho. Sim, quer né? compensar, né? E quer compensar. Sim. E aí eu vejo, às vezes, até em mim mesmo, a sensação, eu tô correndo pra lá e pra cá, e eu chego em casa e ele tá dormindo. Sim. Aí vem a sensação, a culpa. aí eu falo, meu Deus do céu, O que sabe? eu fiz hoje? Poxa, nossa, podia. Amanhã eu vou levar ele no McDonald's? Aí vem essa situação. Ah, vou no parquinho. Ele fala, mas vamos passar no McDonald's depois? Sim. Aí você fica aquela sensação de, não vou fazer. Aí vem uma sensação de culpa e de recompensa por aquilo que tá Sim. acontecendo, né? E tá fazendo. Aí você falou uma frase aqui em off pra que a gente começasse, assim, hoje tem uma geração que tá comandando, né, os pais. Sim. E na educação alimentar mesmo, decide que hora vai comer, que hora vai acordar, que hora vai fazer. Como é que tá funcionando isso, Pri? Eu não sei nem se tá funcionando. Porque a gente tem décadas atrás, na criação dos nossos avós, onde tinha um autoritarismo. Eu acredito que não é a solução. Os pais não tinham um diálogo aberto com os filhos, era escasso. E hoje nós estamos na outra ponta, onde as crianças tomam opiniões, tomam decisões que são muito pesadas para uma criança, como o que vai comer, por exemplo, a hora que vai dormir, a hora que vai acordar. Ela precisa de direcionamento, Uhum. ela precisa de governo, porque uma criança ela é um rio desgovernado. Então, ela não sabe o que é melhor para ela. Qual é a diferença para uma criança de 4 anos de você oferecer um pacote de alguma coisa que você acabou de abrir e de uma fruta? Uhum. Nutricionalmente, ela não sabe. Uhum. Ela vai achar mais palatável, mais saboroso, aquilo que tem mais sal, que tem mais gordura. Mas a gente está formando um paladar. Então, cabe sim aos adultos. Então, quando eu digo adulto, é o pai e a mãe, claro. Mas é um irmão mais velho, é a tia, os avós, a escola. Porque tem países, Ilmar, que é proibido. Estados Unidos, você não abre uma cerveja e fica andando na rua com uma cerveja. Vocês já viram nos filmes, você tem que pôr num pacotinho. Uhum. Por quê? Uhum. Para proteger um menor de ver um adulto tomando. Uhum. Olha que proteção para a criança dela ter esse ambiente. Uhum. Tem estados nos Estados Unidos que você não pode sair na rua bebendo cerveja. Uhum. Tem que pôr num pacote. Então, isso é claro, bebida alcoólica, mas os alimentos que podem fazer parte da vida de uma criança, eles não precisam ser proibidos. Então, a gente pegou o fast food como Como exemplo. É proibido? Não é. Eu não sou dessa linha. Eu acredito que tudo que é proibido, já pra filha, então já começa a Já gerar era uma questãozinha Nossa, já fica mais gostoso, né? Aham. Já fala meio, mas por que não pode? Aham. Deve ser mais gostoso isso. E o cérebro já... A neurociência Uhum. não pensa no Fusca vermelho, você só vai Acabei de pensar nisso. pensar, ai, que droga. É verdade. Uhum. E nessa sensação de que a gente não proíbe pros filhos,
Como é que a gente trabalha essa educação aí dos pais, Pri? Porque assim, eu acho que aí dos pais, eu digo pai, vó e tudo mais, né? Sim, os Porque adultos, né? eu tenho essa questão, né? Eu acho que eu até te perguntei uma vez isso no Instagram, na sua caixinha de perguntas. Falei, como é que eu educo a minha mãe? Não dá pro meu filho essa situação. E meu filho tá com sobrepeso, né? Sim. Assim, como é que a gente educa os pais, os avós e todo mundo que talvez tenha passado no passado, no caso dos meus pais, uma escassez financeira e hoje tem condição, né? Então, assim, tem a questão que, não, deixa o menino comer, eu posso comprar hoje pra ele o que ele quer comprar. Aí fica aquela sensação, como é que você educa uma família com isso? Olha isso. O processo educativo é muito difícil. Ele vai de geração a geração. Até porque para os seus pais, dar comida e dar doce é dar amor, Uhum. Como é que eu corto isso na cabeça deles? né? O amor, né? Ah, eu vou fazer um bolo que ele gosta, todo recheado. É proibido comer bolo? Óbvio que não. Mas ele não pode comer todo dia, Uhum. né? Então, tem que ser conversado às claras. Na época dos nossos pais, não tinha criança sobrepeso. Você vê fotos de família antiga, todo mundo era assim. O Exatamente. que aconteceu? O que que aconteceu? Hoje, nós temos dados do Vigitel. Isso é nacional. Mais da metade dos adultos brasileiros, mais de 51% da população, está acima do peso. São pais, são mães, vão ter Uhum, filhos, uhum, né? Então, isso é uma pandemia. uhum. E assim, de uma forma silenciosa, que ninguém observa, perigosíssima, Sim. cara pro Estado, porque quantas doenças não vêm a E deriva mesmo nas disso. crianças. Então, a gente pega uma criança, você faz um check-up no seu filho, o pessoal que está assistindo, leva no pediatra, no nutricionista, faz dosagem, por exemplo, que a gente via no passado, colesterol, triglicéridos, insulina, a criança já tem alteração. Já com criança com 8 anos, 9 anos, né, Pri? Coisa que a gente Sim, jamais imaginou falar disso com uma criança de 8 anos, sim. né. E aí uma coisa também que tem acontecido, e aí eu acho que é interessante a gente mencionar, e eu não sei se a gente pode aprofundar mais nesse assunto, mas assim, as crianças hoje estão acesso gigantesco a celulares, Infelizmente. acesso gigantescos, né, a computador, videogame, Sim. e trocaram correr na rua, brincar na rua, ter divisão com outras crianças por esse tipo de movimento. Até porque, de fato, os pais não podem mais estar ali, né, e a rua ficou cada vez mais perigosa, então as crianças N se fatores. fecharam. Sim, E aí, hoje, essa questão da criança comer o tempo todo do lado de um videogame, comer o tempo todo do lado de um celular, esse prejudicial, catastrófico. como é que acontece isso? Isso é prejudicial para o corpo e para a mente, porque a criança ela precisa de movimento. É da criança o desenvolvimento, ela está conhecendo o corpo. Ela está conhecendo o corpo dela em relação ao espaço, sistema motor, que a gente chama. Então, ela precisa se movimentar o tempo todo. Uma criança típica, uma criança saudável, ela não para. Ela tá aqui, ela sobe, ela busca, ela olha, ela quer saber do detalhe, ela pega seu relógio, ela pega seu celular de 10. Essa é a criança, o Uhum, desenvolvimento saudável, esperado para uma criança. uhum, Então, hoje a gente tem esse cenário que você disse, a criança parada, isso é patológico, que a gente chama, né, isso vai ocasionar doença. Então ela não consegue se movimentar, ela não consegue gastar a energia que ela deveria gastar, ela não consegue explorar o ambiente, então intelectualmente ela também vai ter problemas. uhum, Então os pais, além da comida, eles precisam tem países hoje que já até 4 anos, também na América do Norte, é proibido tela para criança. Então já tem outros projetos de lei que já estão em tramitação em outros países, tentando até estender essa idade, uhum, porque já está acontecendo. E aí o que que vai acontecendo? A criança vai mudando, é a epigenética, o ambiente mudando a genética, uhum, e ao passar do tempo, será que isso não vai a gente não vai ter um retrocesso em uhum. tudo isso? Porque Nossa, não é esse o verdade. ambiente para uma criança crescer e se desenvolver. Então, no tempo que ela deveria estar aprendendo a amarrar o sapato, as crianças hoje em dia não sabem mais amarrar o cadarço. Uhum, Ela está explorando a natureza, ela está na tela, uhum, só recebendo, né. Então elas têm problemas de miopia muito cedo, uhum, elas têm problemas de coordenação motora, de ansiedade. Não é só a tela, é um conjunto de fatores, obviamente. Mas hoje nós temos muito mais diagnósticos, uhum, né, de crianças, então você tem elevação do autismo, da hiperatividade, transtorno opositor desafiador,
São condições que décadas muito próximas atrás nós não tínhamos. E Uhum. aí é todo esse cenário que você acabou de descrever. Isso tem relação? Não é a causa, mas está sim relacionado. E, nossa senhora, né? Quando você vai falando, eu vou fazendo um retrocesso de visões e de fato, aí eu fico em todas as crianças que eu conheço É um hoje. desespero. A hora que eu vou em restaurante, que eu sento assim, que eu já vejo uma criança assim, eu dá vontade de ir lá e já pegar. Ah, não faz isso com seu Tira o filho. celular daqui. Por favor, tira ele disso, por favor, deixa ele para a piscina, deixa ele dar trabalho, deixa ele machucar o joelho, deixa ele ir para o parque, porque nós estamos podando as crianças se desenvolverem quando você dá uma telinha para ela passar o tempo. Ela precisa observar o céu, ela precisa olhar para cima, ela precisa ver a rua, ela precisa entender como é a pedrinha do detalhe. Ela tá Uhum. lendo o mundo. E passar horas. Fazendo isso, e brincando, e se Exato. desenvolvendo. E aí você falando, eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo a gente aqui agora, tá refletindo um monte de gente que ela conhece, Dá um de desespero fala: de "Não, ver peraí, uma mas isso". quando eu vejo uma criança com uma tela na mão, assim, pequena, aquilo pra mim é assim: "Não faz isso com seu filho, por favor". Eu fico imaginando a situação, porque é isso aí, Não é um brinquedo de criança. Eu não sei em sabe? que momento a gente achou que isso é um brinquedo de criança. Uhum, Não é. É a história da cerveja, isso é uma coisa para adulto. E hoje nós temos, né, vários estudos que relacionam também o tempo que os pais estão distraídos com o celular, sem dar atenção para a criança. Cara, isso não tem volta. A gente não uhum, vai viver sem isso. uhum, sem estar conectado. Como a gente vai conviver com isso? Não, como as famílias foi até uma brincadeira na pandemia, né, quando as pessoas falam assim: "Ah, agora você passa a se conhecer, quando caiu a internet, agora você conhecer sua mãe, né, seu pai, "Oi, quem são as quem pessoas que moram nessa quem é essa casa?" aqui", né, e de fato hoje Pri, eu gostaria de aprofundar agora no assunto que eu acho delicado e eu acho importantíssimo a gente falar, né, até porque muitas pessoas que são aqui meus clientes no escritório, eu digo isso porque eu me aprofundei bastante no assunto, porque eu cheguei a ter clínica, né, com sistema ABA, pra gente poder ter essa situação. Eu fui sócio de uma clínica, Interessante. então assim, eu tenho uma profundidade num tema um pouco maior, até Uhum, porque depois eu fui para a revista Cláudia falar sobre isso como questão jurídica, a questão do autismo, né, uhum. como um todo. E aí eu quero ser uma situação polêmica com você, porque a gente falou até antes daqui de começar, né. Sim. Muita gente veio aqui falando, com pseudo conhecimento, não no podcast, mas falando na época que a gente debateu esse assunto juridicamente falando, que haviam causas específicas e todo mundo apontava para alimentação. Assim: "Ah, a nossa alimentação mudou, as indústrias estão enchendo as coisas de coisas e por isso as crianças estão vindo assim". Ponto. Agora eu quero ouvir da opinião de quem realmente sabe do assunto. Existe essa probabilidade de apontar diretamente para um fator? Alimentação? É isso, exatamente, a indústria está enchendo de veneno a nossa comida e por isso que as crianças estão vindo com essa situação, com essa condição? É Não. isso? Isso eu posso te dizer que hoje a ciência, nenhum trabalho mundial aponta nenhum tipo de alimento como causa do autismo. Uhum, Hoje nem no Brasil e nem no mundo, né. O autismo ele é uma condição recente para a medicina, para a ciência, é muito recente. Então, nós temos crianças aumentando o diagnóstico? Sim, isso é uhum, nítido para você até em questões judiciais, porque a gente precisa fazer muito relatório para uhum, pedir questões de tratamento. uhum, Então, a equipe que eu trabalho agora lá do Hospital Infantil Sabará, do Instituto Pense, nós elaboramos uma cartilha, depois eu posso deixar o link, totalmente gratuita, uhum, multidisciplinar, com várias, orientações para as famílias de crianças, de adultos, de jovens que passam por um diagnóstico como autismo. uhum, Autismo não necessariamente, né, ele não é uma doença, ele é uma condição, é um transtorno. uhum, Transtorno do espectro autista, o TEA, como muitos, né, uhum, leem TEA. O que que é TEA? Outro dia uma me perguntou no Instagram, o transtorno do espectro do autista, e tem uma gama muito grande uhum, de, condições que a pessoa pode ter. Ela pode ter um diagnóstico e nunca ninguém nem ter percebido. Hoje nós temos o diagnóstico do autismo na fase adulta, uhum, né, com nuances, então se você lê ali características, é capaz da gente ali começar a se encaixar aí um uhum, pouquinho, mas uhum, a gente brinca porque é um espectro muito grande e não é um exame. Então, o profissional, ele vai ser a criança tem que ser avaliada por um neurologista, por uma psicóloga que faz um teste neuropsicológico, uma equipe multidisciplinar.
Uhum. tá? Então vai ser feito um diagnóstico e dentro dessa particularidade dessa criança vai se estabelecer a alimentação para ela. Existe cura do autismo pela alimentação? Que é uma outra pergunta que eu ia lhe fazer agora. Não, e eu preciso já falar, não, isso é uma propaganda enganosa. Porque a gente sabe, há profissionais e profissionais. Os cliques que o pessoal dá que geram dinheiro. Isso na Uhum. internet é valor. Então, Sim. quanto mais causa eu coloco, Uhum. eu que vou te vender a cura. Uhum. Não Uhum. faz sentido? Toda. Eu vou falar que, olha, vamos pegar o pão. Pão causa autismo. Nossa, meu Instagram, Facebook, sei lá, Aham. YouTube vai bombar. Uhum. Mas eu vou te vender a cura também. Olha, eu tenho aqui a solução para Uma você. receita Exato, específica. faz aqui esse daqui. Então, acaba que assim, é uma inocência, porque toda família que passa por um diagnóstico, né, Ilmar, ela fica fragilizada. Sem dúvida. Então, a gente passa por um período de negação, Uhum. de choque, assim, agora, de desconhecido, que espera. Uhum. Então, esse é um momento de fragilidade, onde você busca a solução. Uhum. O que você falar para um pai, para uma mãe, a pessoa faz. Uhum. Sem O que dúvida. você falar. Fragilizado, vulnerabilizado. Você não quer o melhor do seu filho? Claro. E nessa se vendem muitas promessas. Que, Uhum. muitas vezes é difícil você falar para um pai, para um autista, para uma criança com autismo, com um grau de suporte alto, por exemplo, que ela é não verbal, por exemplo, que a criança não consegue falar. Ela não tem essa habilidade. Ela tem outras habilidades, mas ela não vai falar. Uhum. É Uhum. difícil. Uhum. Você passar por um diagnóstico desse. Qualquer coisa que você falar para pais assim, ele vai adotar. O que é uma crueldade absurda, né, Priscila? Porque, assim, você tá pegando uma pessoa realmente numa situação extremamente vulnerável. Eu gostaria de ser a primeira pessoa a falar para vocês: "Olha, melhora, ajuda, isso vai mudar a vida de vocês". Mas a Uhum. gente não pode trabalhar com ilusão. Eu tenho que falar: "Olha", por exemplo, existem protocolos publicados de exclusão do glúten, que é uma proteína que ele tem no alguns cereais, por exemplo, na farinha de trigo. Então, a gente come muita coisa com farinha de trigo. Uhum. Macarrão, pão, aveia, glúten, cevada, muita coisa tem esse glúten. E existem protocolos que tira a caseína também, que é do leite. A proteína do leite tem uma proteína que chama caseína. Uhum. Muito bem. Alguns protocolos com 20, 30 pessoas indicam que melhoram quando você retira essas 2 proteínas, vamos dizer assim, de modo bem genérico, 2 componentes, então você tem que tirar o leite e você Uhum. tem que tirar todos os derivados de trigo, de aveia, de centeio da criança. Muito bem. Melhoram alguns sintomas de autismo. Só que você não pode extrapolar para a população um estudo feito com 30 pessoas para todo mundo. Uhum. É muito pouco. Não é uma validade É real assim que a de, ciência né? funciona. Uhum. Ela não é representativo. Sim. Então, como a gente faz? Fala isso para os pais. Olha, mudar a alimentação, aqui a gente tem alguns indícios que isso pode melhorar um ou 2 sintomas, Uhum. para eles estarem de acordo. Porque vai mudar muito a alimentação dessa criança. Porque uma grande parte dessas crianças se alimentam só de leite. Vamos lá também agora, você levantou uma coisa muito importante. Hoje, as restrições nessa alimentação, porque a criança tem restrições próprias Do autismo, do autismo, sim. de não São conseguir. rígidas. Como é que funciona isso, Pri? Como é que, assim, um pai e uma mãe começa a lidar com isso? É seríssimo. Como é que a gente começa como é que é um trabalho hoje, por exemplo, para identificar, porque às vezes o pai e a mãe não conseguem identificar ainda com facilidade a questão É, do porque às vezes complexo, assim, são nuances, né, são não tem lances. um suporte tão avançado. E aí, né, a gente grosseiro, ser humano grosseiro, sem conhecimento, fica ali forçando a barra de fazer algumas coisas, e briga, e quer que faz. Sim. Como é que lidar com isso, assim? Qual que é a sua orientação hoje para o pai, para a mãe? Começou a ver essa dificuldade em determinado alimento, e como é que trabalha isso? Primeiro ponto mais importante para você. Vamos começar. A seletividade alimentar, certo? Uhum, Come isso, não come aquilo. No autismo, quando você já tem um diagnóstico, isso faz parte do autismo, a rigidez em alguns comportamentos, um deles a comida. uhum, Então,
Vamos traduzir isso. Só como coisa branca e amarela. Muitas crianças autistas têm esse hábito. Só come coisas crocantes, não come nada úmido. Só seco e crocante. Isso é muito comum. Então, forçar uma criança a comer é nunca. Nunca se deve forçar. Da boca para dentro é a criança que tem que abrir a boca. Se a criança não abre a boca, acabou a refeição. Então já Já um parou. ponto importante Com aí. autismo, sem autismo, a criança tem que abrir a boca para comer. Se ela não está abrindo, ela está dizendo alguma coisa pra gente. Uhum. O quê? Se ela ainda não fala, se ela é bebê. Porque desde que nasce, a criança que determina quando ela quer mamar. Ninguém fala para um bebezinho, ô, tá na hora, acorda. Uhum. E ele não morre de fome. Uhum. E a gente tem essa sensação, né, de que a gente tem que ficar forçando a barra pra fazer até não só com a criança com a Culturalmente diversidade, também. culturalmente, né. Eu vejo minha mãe: "Come, tem que comer. Come, tem que comer. Esse menino não come". E assim Como é que vai crescer desse é, jeito? e era isso, né, E a era criança, ela saber. já tem, a gente chama isso de autorregulação. Ela já nasce sabendo, entendendo quanto ela precisa comer. Uhum. Então a gente não vê bebezinho explodindo de tanto comer. Nunca Verdade. ninguém viu um bebezinho Uhum. explodindo com 10.000 calorias por dia. Aham. Ele sabe a hora de parar. Satisfez, acabou. Acabou. Você não consegue forçar nem um bebezinho a comer. De 0 meses, 2 meses, 3 meses e assim. Com E é todas importante, é mais um trabalho de educação para a criança. Você já está satisfeito? Vocês perguntam para os seus filhos? não. E essa é uma realidade mesmo, não pergunta. Você já não está satisfeito? Já não está bom? Ai, quero mais porque tá gostoso. Mas e aí a barriguinha? Eu falo, a barriguinha não tá feliz? Não, já tá cheinha. Já não Aham, tá bom? aham. Elas sabem o que é saciedade? Precisa ensinar. A gente não ensina a criança ao banheiro? Uhum, Ó, tá na hora de fazer xixi. Aí começa o treinamento da fralda. Começa o treinamento do pinico. uhum, Mesma coisa, a fome. Já não tá com fome? Já não tá bom? E ela se regula. Mas culturalmente a gente enche as crianças de comida. uhum. Que parece que é uma satisfação, assim, Vai de morrer de fome. Vai todo é. mundo morrer de "Ai, fome. tá comendo bem, meu filho come bem", né. Sim, mas é Essa mesmo. frase, "come Mas é muito uma bem". satisfação. E aí só que a gente começa a ter um problema grave, é o sobrepeso da criança quando você começa essa oferta, né, e desregulada e fora de educação mesmo dos pais, dos familiares como um todo, e vem pra criança sem a diversidade do aspecto autista, como as crianças também. E a identificação disso acho que fica muito difícil mesmo. Fica. Eu me lembro, quando a gente começou a clínica, né, com o projeto da clínica, a gente trouxe uma psicóloga que foi coordenar, e ela trouxe, assim, tantas dificuldades que eram para os pais, porque eu não tinha esse conhecimento, eu entrei como investidor na época. Sim. E a gente começou a falar: "Nossa, como é difícil". Aí ela falou: "Não é só a criança com autismo, tem várias outras, eh, condições de diversas situações que não se fala tanto como se fala do autismo, que é muito difícil dos pais lidarem com isso, né". Sim. E a questão da alimentação, na minha cabeça, depois que eu já te ouvi falar sobre isso, em algumas coisas que você postou e já vi algumas informações, nossa, como é difícil com a alimentação, porque é uma coisa muito natural pro adulto, tipo, tem que comer, ou tá comendo pouco, ou tá comendo não sei o quê. Mas lidar com isso é muito difícil, né, Priscila? Muito, porque a gente come todo dia, muitas vezes ao dia. Vai comer pro resto da vida. Uhum, Então você vai lidar com isso todos os dias. Por isso que eu falo, você aí, que tá grávida, vai ter neném, vai ganhar um neto, vai ganhar um sobrinho, pensa em ter filho, já teve. Começa a colocar a casa em ordem, porque você vai ter que lidar com isso muito tempo. uhum. E de fato, né, meu, é um pensamento muito louco, porque eu nunca parei pra raciocinar dessa forma, Sim, né, que tudo tá meio que interligado. O sim. que eu faço dentro de casa tem um efeito muito claro. A gente tem toda aquela situação: "Ah, não pode fazer errado, a vida tem que ser aqui, não pode ser uma pessoa ruim na vida". Mas a alimentação é uma coisa muito louca, porque você não para pra observar, É a educação. né. Não para. Nunca parei pra observar a questão da educação alimentar de fato. Aí você começa assim: "Não, meu filho tá sobrepeso, poxa, ele fica no celular, não deveria, aí não tá brincando, comprei bicicleta, a bicicleta já não dá mais pra ele porque ele cresceu, já Quando não", eles aprendem, né, porque né. hoje em dia as crianças não O meu aprendem não mais a aprendeu, andar de o meu não bicicleta. qui meu quintal, minha garagem é enorme, Eles assim, têm uma dificuldade e gigante. não quer brincar, ele se empolga vendo o É a celular, criança do século se XXI. empolga com o computador, se empolga, aí vai tentando cortar, inibir, aí quer Aí tem os atritos. aí tem uns atritos, aí você tem que se impor,
né? Sim. Aí você já tá estressado, porque você também não tem só isso na vida. Uhum. Aí começa né, Aí você fala, então tá bom. um fuzuê e tudo mais. E assim, a gente tem que começar a realmente pensar nisso, até porque eu quero puxar esse gancho para uma parte para falar com você, o tanto de crianças e adolescentes com diabetes. Hoje, com doenças, como você falou, com triglicérides alto. Eu estava vendo uma reportagem que, assim, né, diversas pessoas no Brasil hoje, inúmeras pessoas estão diabéticas, muitas não sabem o que são, estão Uhum. ainda numa fase, né, sem descobrir, tem os micros efeitos da diabetes, e o pior é Nossa, na criança. seríssimos. E na criança? Sim. Como é que a gente identifica isso? Porque o adulto fala: "Não, tô indo muito no banheiro", tem coisa errada. É, Agora assim, aí já tá com diabetes. né, aí fala então assim, ou seja, as pessoas começam com situações o adulto ele sabe identificar, porque ele fala: eu não tô normal". É que nem meu pai descobriu diabetes e falou: "Não, não tô normal, tô indo muito no banheiro, tem coisa errada aí". Aí foi descobrir que estava com diabetes. Mas e a criança, né, Pri? Como é que a gente começa a identificar isso? Por exemplo, com o pré-diabético, como é que É. a gente faz essa A criança informação? é essa condição. Separando um pouquinho, né, o tipo 1, aquele diabético que nasce, ele vai Uhum, descobrir ali ainda na juventude, vai tomar insulina, é uma condição. O diabético tipo 2, ele tá muito mais ligado ao ambiente. Então, é a alimentação e o estilo de vida. Vai descobrir diabético mesmo, a criança sobrepeso ali mais de 8 para frente, ou de 7 para frente, até o adolescente, eu atendo muitos adolescentes, numa situação pré-diabética. Que por que ele não é diabético ainda? Porque o pâncreas dele tá alucinado trabalhando o triplo, mas é um pâncreas jovem. Então o pâncreas está dando conta de suprir toda aquela glicose, porque ele ainda tá novo. Então é um pré-diabetes, sim. Então dosando insulina basal, a gente calcula um índice que chama ROMA, índice de resistência à insulina. É uhum. importante que os pediatras, né, o clínico geral que atende essa faixa etária, identificou um excesso de peso, já tem que dosar a insulina e fazer esse índice de resistência à insulina. Então, ele acima de 3,1 já indica um quadro de resistência. E isso é reversível? É reversível totalmente. E eu consigo, eu não, né? A alimentação consegue reverter isso. Então a gente pode, né, isso é interessante, porque quando eu descobri isso, só para você entender a lógica, no final do ano passado eu estava, assim, me sentindo muito mal, vivendo muito mal, muito, sabe, estressado, não conseguia dormir, ficando doente. É um ciclo, Um ciclo, assim, tudo. Sim, horrível, sim. horrível. Dia 1 de janeiro de 2024, eu estava no médico tomando Bezetacil. Meu, Ah, não tá tossindo um certo pouco. isso, né. Falei: "Cara, eu 7 horas da manhã dentro do hospital". Assim, eu falei: Nossa. "Cara", e assim, só tinha gente bêbada, estava todo mundo, né, tomando glicose, Ou e com eu virose. com virose, não, 1 hora da manhã, 7 horas da manhã lá, todo mundo ruim, e eu pensando, minha garganta inflamadíssima, eu com 39 de febre, eu falei: "Cara, tem coisa errada". É uma escolha isso, na minha opinião. Aí eu fui começar a caminhar, que eu não fazia, eu odiava. Sim, Até falei com o próprio Dario, né, sim, que é o seu irmão, falei: "Dario, sim. vai andar jovem, começa a andar, vai caminhar, que não sei o quê". Falei: "Cara, foi tão bom pra mim". Aí eu comecei a mudar meus hábitos, e eu estava pré-diabético. Eu Sim, fiz é lá e isso. ele falou assim: "Olha, muda a alimentação". Hemoglobina glicada, tudo aquilo que eles É, pedem, porque a glicose, a glicemia que a gente mede, ela não muda em primeira instância. Ela fica bem, fala: "Minha glicemia tá boa". é o furar o dedinho lá e fazer É, esse. exato, mesmo naquele exame de sangue, tá Aham. 90, tá 89, tá boa. Aí a gente começa a investigar, porque existem indicadores que mostram pra gente 3 meses do que tá acontecendo. Olha que interessante. Exato, como que tá o seu metabolismo. Então, Uhum. um médico, um profissional atualizado vai dar uma investigada maior. Ele vai falar: "Ah, tô vendo aqui pra onde você tá indo". Então hoje vamos lá, agora você tocou num ponto importantíssimo, para que a gente possa até, né, alertar o nosso ouvinte, nosso telespectador. O que que ele tem que observar se o médico não pedir? Vamos lá. Ah, é difícil, né, porque a pessoa é um mundo, né, a gente não sabe a genética, os antecedentes que ela tem. Você falou: "Meu pai é diabético". Então, assim, o Uhum, seu clínico geral, o seu médico, é importante que as pessoas tenham um médico também, que hoje uhum, elas ficam mudando muito, né. uhum, O acompanhamento do pediatra durante toda a infância é importantíssimo uma vez por ano, pelo menos, para criança maior, criança da idade do seu filho. Ter um médico para chamar de dele, é o meu meu médico, a médico. gente perdeu isso, né. Sim, sim. Porque não existe mais aquele médico da família. Mas Uhum, pelo menos no seu plano de saúde, escolhe, tenta ficar sempre com ele. uhum, "Olha, eu vou passar no doutor fulano e vou tentar fazer uma história com ele, para ele conhecer o paciente, pra ele conhecer a criança, conhecer o adulto". Para os adultos, ou escolhe um cardiologista, ou um clínico geral, e também
se dedica a fazer um acompanhamento. Porque você vê pegar um paciente hoje para saber tudo, não dá. Não dá. Tem que entender o estilo de vida. Antes, eu falo, tem médico que tem caneta pesada, já vai passando medicação, mas às vezes uma redução de peso, você livra o paciente de uma série de remédio. Uhum. Então, ter um nutricionista junto faz toda a diferença, porque, veja, o médico, ele é treinado para achar a doença. Ele estudou 6 anos, mais residência, para fazer diagnóstico. Uhum. É toda a formação dele é nessa. Hoje já existem mudanças, mas a formação básica de um médico é para fazer diagnóstico Uhum. Sem dúvida, é verdade. de doença. Como trabalhar o outro lado? Aí eu tenho que ser da minha categoria, né. Uhum. Você precisa ir para o nutricionista para trabalhar a sua saúde. Prevenir, como que eu posso prevenir coisas sem medicação? Prevenir e tratar. Uhum. Então aí você precisa de outros profissionais. E é uma coisa interessante. É, a visão realmente que eu acho que muita gente vai ter é a que eu tô tendo aqui, né. Se você falasse 15 anos atrás, a gente nunca pensou em ter um nutricionista pra chamar de nosso. A gente falava nutricionista ficava uma coisa muito distante, Quando eu assim. decidi fazer faculdade, as pessoas não sabiam nem falar nutricionista. Eu chegava nos hospitais, que eu trabalhava em UTI, fala: "Que você é?" "Cozinheira, cozinheira". "Ah, tudo bem". "Nutri o quê?" As pessoas não Aham, sabiam nem o que era. aham. Não, e assim, era muito distante até na ideia de ter uma pessoa pra falar da Sim, sua alimentação, sim. né. Hoje, aí a gente tem vários fatores importantes que se relacionam com o adulto, principalmente a questão da internet, a pessoa querendo não sei o que, ficar bodybuilding, não sei o que Uhum. lá. A nutrição tomou uma importância muito grande na vida das pessoas. Sempre teve, né, só descobriram agora. Sim, né, e as pessoas falam assim: "Nossa, agora eu preciso". Não, você sempre precisou, né, sempre precisou saber se Sim, alimentar, saber o que fazia, mas hoje, por exemplo, se a gente falar hoje na nutrição de uma criança, na nutrição de uma família, eu não vejo tanto, infelizmente, essa divulgação. Eu vejo muito se sim. falar, por exemplo, para o cara que quer ficar bombado. Isso eu tenho visto assim, a internet tá assim, aquela informação. Seu logaritmo aí tá te querendo É, te falar alguma não, coisa. é. Ah, gente, eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Eu tô É, correndo, mas mudança. E seu filho tá assistindo. exato, e tá vendo Ele tá e é isso que eu vendo. falo pra ele, falo: "Ó, vamos, me acompanha, você Sim. consegue". Você pensa no seu pai, na sua idade, quantos anos você tinha? Então, eu já Hum, levanto domingo cedo e vou correr. Quando eu não via minha mãe com 40 e poucos anos levantando domingo pra correr. hum, Então a gente pode mudar toda uma geração. sim, sim. E essa informação mesmo, né, de você não ter um nutricionista pra chamar de seu, Sim, pra família, infelizmente eu acho que a gente precisava realmente ter mais agora a questão normativa pra impulsionar isso mesmo, né. sim, Porque olha o tanto que a gente poderia evitar, e eu gostaria que você falasse sobre isso hoje, evitar diversos problemas de saúde com uma mudança muitos. simples, É muitos, muitos. não é? Assim, mudar uma espécie da alimentação mesmo, Sim, não é a que internet é boa porque ela traz coisas, mas você precisa do filtro de um profissional. Você não precisa ficar a vida toda no nutricionista. Vai, faz uma consulta. Ó, tá assim, assim. Ele vai te ajudar a reduzir o sal, ele vai te ajudar a reduzir gordura saturada, vai olhar seus exames, vai ver se você não tá disparado no peso, quantos ganhos a pessoa tem quando tá acima do peso, né? E não precisa de dieta louca, ficar sem comer, nada que é, né, muito restritivo a gente consegue manter. uhum, Então a gente precisa pensar a longo prazo mesmo, uhum, né. Depois volta no nutricionista dele 6 meses, né, às vezes não quer investir tanto, mas essa questão financeira também, o pessoal fala pra mim: "Ah, não tenho dinheiro". Quanto custa uma caixa de qualquer remédio aí? um papo metformina, meu amigo, você vai tomar durante a vida toda, Exatamente. né, Um se não se simvastatina não para colesterol é, e não sei o que para pressão alta. Se você reduzir o sal, reduzir a gordura, se mexer, você já vai livrar 3 medicamentos da sua carteirinha aí. já vai tirar ali já, né. Uma acho que foi até o Cortella que falou isso, ele falou: "Eu fui envelhecendo, minha mesa era cheia de coisas, quando eu fui envelhecendo, foi tirando as coisas e virando remédios, né, foi começando a cheio de negócio Ai, de remédio". inadmissível, né, gente? A gente pode evitar isso, né, Priscila? Não dá também para ser muito utópico, né, e dizer Uhum, que eu, por ser nutricionista, falo: "A alimentação vai resolver tudo", porque existem condições genéticas uhum, que você vai ter que encarar. uhum, Mas a gente pode melhorar muito a nossa qualidade de vida no envelhecimento e o melhor, a gente está ensinando as crianças que estão chegando. uhum. Isso fica, né, faz um ciclo virtuoso. Sem dúvida. Assim, hoje de dica,
eu sei que você falou já no começo, falou assim: "Ah, eu não tenho um alimento como vilão, a gente sabe que não pode Sim, comer", né. Mas hoje, vamos supor que a gente tá falando de um público também que não tem condições mesmo, né, sim, financeiramente de procurar um nutricionista, né, no sim, SUS tá muito difícil de achar alguém para poder fazer, porque a gente tem realidades de Brasis diferentes, né, com Pri. A certeza. gente tá falando às vezes da nossa capital aqui, né, da ABC paulista, você vai ali no SUS tem, mas você pode falar de cidades do interior que não tem essa possibilidade, não tem nutri na cidade. Sim. Então hoje, assim, para que você possa hoje orientar uma mãe, orientar um pai, que tá ali começando com o filho, entendeu que tá nessa condição, que, pô, tem que começar a me educar. Sim. O que você acha interessante ele começar com essa seletividade? O que seria uma seletividade alimentar para ele começar? Como que funcionaria isso para um pai? Ele primeira coisa, não forçar a criança a comer, né, lembrar das coisas básicas para comer não precisa ser caro para comer bem, não precisa ser ninguém precisa de suplementos caros, coisas mirabolantes, receitas, nada disso. A gente voltou arroz, feijão, carne, salada, já está mais do que provado que a gente precisa disso, só. Né. Então, a criança ela precisa ser exposta aos alimentos, né, aquela feira, o que tiver mais barato na feira, o que for da safra, que sempre é mais barato e mais gostoso, o que tiver no fim da feira, se hoje não deu para comprar quiabo, compra outra coisa que está mais barata. O que importa é você ter esses alimentos coloridos, que são os mais rejeitados, você não pode esquecer disso. Os vegetais são os mais rejeitados, né. Uhum, Verde, vermelho, amarelo, laranja, ninguém quer, torce o olho. Mas será que essa criança vê esses alimentos em casa? Será que ela tem contato? Então ela precisa pelo menos estar familiarizada. Os pais não podem forçar, não pode estressar a situação, porque aquilo vai virar você vai colocar mais ênfase num problema e esse problema vai ganhar força, né. uhum, E ter um check-up do pediatra da criança. Se essa criança não tem, isso é muito importante, vai na UBS. O Brasil tem pediatras, né, uhum, disponível no SUS e são ótimos para fazer aquele check-up se a criança não tem algo orgânico, que é isso, uma doença, algo do sistema gastrointestinal, aí deglutição, refluxo, alergias alimentares que estejam dando algum mal-estar na criança e ela não quer comer. Isso é uma condição, não é a maioria, mas pode existir. Então a criança precisa de um check-up, de um exame de um pediatra para falar: "Não, isso não é nada físico, ela pode comer". E aí os pais vão explorando a criança de uma forma lúdica, de uma forma, assim, gostosa, com a família, sem estresse, que só piora e não resolve. é. Uma coisa importante que eu gostaria, acho que até você me respondeu já nas suas caixinhas, porque eu acompanho suas caixinhas, pergunto um monte de coisa lá, é assim, dieta restritiva para criança, isso existe? Não. Dieta quando você fala dieta restritiva, você está querendo De, dizer o quê? cortar a alimentação, diminuir o máximo que puder de comida para ele poder perder peso. Não, isso não Existe esse existe. tipo de dieta? Porque o adulto faz Não. isso, né, de: "Ai, Sim. eu vou fazer o jejum intermitente de Não, poucas não horas lá". façam isso com as A crianças. criança isso é possível? Não, não pode. A criança, ela tem que ter uma alimentação com a família, sem restrições. Então, assim, vai tirar o pão da criança, mas a família inteira tá comendo pão. Isso é É inadmissível. punição isso. Exato, é punição. Ela vai entender que comer é culposo, então ela vai começar a comer escondido. Aí você começa a dar gatilhos para outros transtornos alimentares, que viram psiquiátricos. Uhum. Que é o caso da anorexia, bulimia e outras coisas mais. É. A anorexia infantil é uma realidade, hoje, com adolescentes. Então, a anorexia nervosa é uma doença psiquiátrica, onde uma das principais causas é a pessoa não ela tem uma distorção da imagem dela. Uhum. Então ela está com um peso ok, mas ela se vê obesa. Ela tem uma distorção da realidade, inclusive, então ela precisa de psiquiatra. A maior prevalência acontece na adolescência? Sim, mas ela pode acontecer em adultos também. E isso é uma condição que às vezes é difícil para identificar, Pri. Muito. Porque as meninas, principalmente, tem meninos também, tá? Elas começam a esconder o corpo porque elas começam a emagrecer muito. Então, começa a dar desculpa: "Ah, já comi". Vai todo mundo almoçar, ela dá uma disfarçada, sai da hora da comida. Tudo que é em relação à comida, ela tenta fugir. Então, às vezes, quando os pais tomam
deficiência já até um grau avançado. E aí tem diversas doenças que vêm em situações Isso tem clínicas isso graves. tem relação com o comportamento, principalmente da mãe. Então, assim, como nós mães estamos nos referindo aos nossos filhos em relação à forma: "Ai, tá barrigudo. Olha, você tá gordo". Existe também essa polarização hoje. É um culto à magreza. Uhum. Então as crianças também estão sendo formadas nesse Expostas a ideal. isso, né. Exato. É Só que de verdade. repente ela não tem aquela forma física que a sociedade quer que ela tenha. E aí fica essa cobrança que gera transtornos absurdos, né. Absurdos. E aí você vê crianças e assim, né, sempre eu vejo muita gente falando hoje assim: "Ah, na minha época era só uma brincadeira, hoje virou, bullying. Ah, é frescura". Ah, é bullying até a parte de onde só não te toca, né, porque onde No dói e outro, machuca né? no outro não é Sim, bullying. sim. Então assim, eu vejo as brincadeiras às vezes com crianças, de fato, ofensivas e adultos fazem isso com muita frequência, né. Pais e mães. Tipo: "Ai, seu gordinho, ai que não sei o quê". Aí começa a não querer comer mais, aí começa, né, não querer usar tipo de roupa, Sim, não quer ir pra praia, sim. pra mostrar. Não, a criança E tem que a gente, como adulto, tem que alimentar a autoestima das crianças, independente de como elas estejam. A gente tem que estar preocupado com a saúde. Tá sobrepeso? Ok. O problema não é a imagem, o problema é o colesterol, é o triglicérides, vamos lá. É essa direção que os pais têm que levar a criança, a cuidar da sua saúde, que é importante é e por você se amar, se gostar e aceitar quem você é, que você se cuida. uhum, sem dúvida. E nessa condição de você falar que é a pessoa com sobrepeso e saúde, existe a possibilidade de estar com sobrepeso e estar tudo certo com saúde? Ou isso é impossível? Não, existem graus de sobrepeso. Uhum, A gente pode falar de 5% acima, é diferente de 20, 30, 50% acima. Existem graus. Não é porque você está com os exames ok, que você está com as suas articulações em dia, por exemplo. entendi. Então você pode ter uma sobrecarga no joelho, você pode ter uma sobrecarga no tornozelo, e não é para sua idade. Não dói, porque você tem 10 anos. Uhum, Então ele pode te cobrar lá na frente. perfeito. Porque a gente escuta muito isso, né: "Ah, é um gordinho saudável, não, já fiz exame, tá bem". Sim, mas Mas veja, não é só não é isso, um né. peso que ela precisa carregar. Pode estar ok, mas existem consequências. A Perfeito. coluna, né, existe um eixo na criança, hipotálamo hipofisário, que é isso. Quando eu vou produzir qual hormônio em qual momento, porque a criança é dinâmica. Ela vai entrar na Uhum, puberdade, ela vai crescer, ela vai, né, faz os raios-x do punho para entender que fase do crescimento ela está. uhum. E o peso maior, a gente já viu isso muito na clínica, eu vejo as crianças com peso maior, elas aceleram a puberdade. Nossa. Então a gente tem hoje muitas meninas, né, o pessoal que está assistindo aí conhece alguém, ou você conhece alguém, que teve uma puberdade antecipada, Verdade. na sua idade cronológica. Então era para a menina ter uma menarca, uma primeira menstruação aos 12, 13 anos, ela vai ter com 10. Com 9 eu já vi a situação de falar em ter com 9. E aí: "Ah, não, é porque nós estamos evoluindo". É mesmo? Para trás, né. É. Então, de fato, então e com o menino também, né, a questão Sim, de hormônios mesmo, a testosterona, a questão da muito. obesidade tem esse efeito, Tem, né. tem, Tem no adulto. tem. A criança provavelmente Então teria a também. gente não está vendo a olhos nus, mas o metabolismo, ou seja, o seu funcionamento, vai buscar compensações. Uhum. E aí você tem é que assim, a gente tem muito esse problema, né, Pri, a gente é muito imediatista, então a gente vê ali que a situação, não tem problema, mas a gente não sabe do processo que aquilo tá levando, né, pra um futuro não tão distante de problemas. Sim, E foi comigo isso, eu era muito magro, e aí eu fui podia comer o que quisesse. não, estava nem aí, eu quero mesmo comer mesmo, vou engordar, não sei o quê. Só que assim, foi um processo que demorou e aí uma coisa que eu quero perguntar também que é importante, que eu sempre falo e eu quero tirar essa dúvida com você. Engordar é muito mais difícil que emagrecer, isso é uma verdade? Uhum. É. É muito mais difícil. As pessoas falam que não, né, que a gente: "Ai meu Deus, sei o quê". Adolescente, atendo muito adolescente que precisa ganhar peso. Porque adolescente às vezes não liga, não tem atenção, a rotina tá toda, é muito difícil fazer eles ganhar peso. Porque pra você ver, eu costumo sempre falar isso no Instagram, uma criança obesa, os pais trabalharam muito, porque é contra a fisiologia da criança.
Loucura. Eu ouvi isso uma vez, falei assim, não sei, na internet, falou assim, pra você É, engordar, ganhar peso, é muito mais difícil que perder. Pelas contas sim, de calorias no dia que você tem que consumir para aquilo virar acúmulo, sim. né? E o seu gasto basal e o seu Precisa comer gasto, você muito. come muito. 1 quilo de gordura, pra vocês terem uma ideia, 1 quilo de gordura é aproximadamente 7.000 calorias. O que representaria isso num dia? A gente pode entender, vai. Então, um pão francês tem 150 calorias. Nossa senhora. Um ovo vai ter 70 calorias. Só que um fast food, um sanduíche tem 500. Ah, entendi. Um saco de alguma coisa aí de... Quer salgadinho da vida? Exato, porque a gente não come a porção adequada, a gente come excesso de quantidade. Aham. Esse é o problema. Aí você tem o pão, o problema não é o pão. Quanto de manteiga? Hum, Uma pontinha de faca, 100 calorias. Peraí, vamos lá. É assustador agora. Uma pontinha de faca. Depende. Que a gente já, né? É. Nossa! Gente, eu tô mexendo aqui. Eu fico com fome. Aí o problema é o pão? É. Na minha conta aqui foi umas 500 só na minha colher. Consigo perder peso. Não é o ovo. Não, o ovo, gente, tem 70 calorias no ovo. Não vai engordar ninguém. Não, aí foi azeitona, gente. Exato. Aí chega a pizza. Não, ou qualquer coisa enche de azeite. Gente, é calórico. Tem gordura. É boa, é ótima a gordura do azeite, mas também tem calorias. Se você estiver precisando equacionar suas calorias, saber de onde você vai tirar. Se você trocar a manteiga que é uma delícia, adoro manteiga, tem um sabor, Aham. não margarina, manteiga. Sim. Você troca por um creme de ricota, vai. Hum, hum, hum. Não tem o mesmo sabor? Não, é outro tipo de gordura, mas você economizou quase um pão. Só de caloria. Gente, cara, agora eu entendi a lógica, porque fala assim, eu tenho essa, aí, a gente come pouco aqui em casa. Não sei por que tá todo mundo engordando, né? Um negocinho, né, Carol? Aí depende da fatia de pizza. Vamos pedir pizza. Mas, gente, a pizza é uma delícia, né? Aham. Eu tenho um irmão que vive de pizza, gente. Exato. Ele vive de pizza. Como isso? Mas você não... Eu fui almoçar, falei, põe uma coisa viva no seu prato, Aham. colorida. Mas tem uma fatia de pizza de atum, sei lá, deve ter umas 200 e poucas calorias, sem azeite, massa fina. 4 queijos, vai ter 500. Aí, viu? Gorgonzola, Graças a Deus eu pepperoni. como de atum. Sim, tá recheado. Você vai comer 2 fatias? Dá uma equilibrada, né, jovem? Uhum. Nossa senhora, comecei a fazer conta aqui, gente, eu tô abismado ainda. Aí a gente vai lá, arroz, feijão. Mas você precisa fazer um prato pra ter 500 calorias de comida? De arroz, feijão e ter um prato de 500 calorias no almoço, assim. Exato, é arroz, feijão, uma concha de feijão, um bife. É um pratão de Pratão. mata fome. Só que aí no meio da tarde, eu vou comer um amendoim. Eu amo amendoim. Uhum. Sou Tava ali, ó. fascinada. Olha isso, comendo amendoim. Um negocinho desse de amendoim, gente, é super calórico. Tem 200 calorias fácil. E Uma mãozinha de amendoim. que loucura. Porque você, exatamente isso. Aí você fala, onde que meu filho tá engordando? Aí é o amendoinzinho que você comprou. Eu tive que parar. Eu falo em casa, não comprem amendoim. Eu sou fascinada por amendoim. Herança genética do meu pai. Por quê? Porque eu vivi, aprendi. Eu via meu pai comendo amendoim 24 horas por dia. Uhum. O que era a sobremesa do meu pai? Comer amendoim. Hoje, o que eu amo comer amendoim. Olha como é importante a educação nutricional que não foi intencional. Uhum. O que a gente faz com os filhos tem 2 tipos de educação. A intencional. Olha, vai lá, fala boa noite pro seu avô. Pede desculpa. Isso é intencional. Pede por favor. Agora, o não intencional. A gente educa muitos filhos de forma não intencional. Porque ele tá te Exemplos, né? assistindo. Uhum. E aí eu tô lá, vamos comer uma pizza, ver o pão enchendo de manteiga, e você faz um copão de chocolate, né? Mas eu só comi isso. Mas só aquele deu 1000. Pelas minhas contas dos 100 que você falou, Priscila. Cada borda de pão, olha a manteiga na... Eu tô perto dos 1000 já. A manteiguinha do couvert do restaurante, ele vem com uma manteiguinha e um pãozinho. Aham. Aí eu fico lá e a gente fala agora eu entendi por quê, né? E essa situação que é interessante, o não conhecimento, né? E a quantidade. Por exemplo, a manteiga, ela tem coisas boas. Ela tem ácidos graxos no intestino, por exemplo. Uma informação.
que vai alimentar as bactérias boas. Ela vai dar butirato lá pro seu intestino. Uhum. Super específico, mas é bom. Uhum. Ela também é uma gordura animal que em excesso vai entupir suas veias e artérias. Porém, ela tem também uma coisa boa. Olha lá, ela não é vilão, mas ela é gordura, então ela tem calorias. Agora, qual a quantidade que a gente come? Qual é o meu objetivo? Eu não quero ser fisiculturista. Quem não quer ser fisiculturista, o que ele come? Arroz, batata, frango e whey protein. Hum. Zero gordura, porque o cara quer desenhar um corpo. É o objetivo Uhum. dele. Aí a gente traz isso inconscientemente. Fala, agora a gente vai comer whey e tal. Uhum. E nem tá comendo arroz e feijão ainda, nem come uma fruta, nada e já quer tomar um suplemento. Uhum. Ou não acontece, Hum. Foi o que me vendeu. né? Então, assim, vamos arrumar. E assim, não precisa ser com pressa, né? Essas Aham. coisas são projetos de vida. É o projeto para uma vida. Uhum. E mudar hábito é difícil. É. Não é fácil. Não, é uma coisa dolorosa. Dói. Você Doloroso. sair do confortávelzinho, do sofazinho, pra ir pra academia, pra. Pra caminhar, pra fazer né, Sim. pra olhar pro prato e como você falou, pô, ter uma alimentação mais saudável, Não de dá forma pra pegar a adequada. lentinha frita, gente, no Ah, não dá? self-service. Não dá, não dá. A conta não fecha, Ai, entendeu? Priscila, não Não dá, dá. Priscila. Gente do céu. A minha manteiga e a polenta foram embora. Toquei no ponto nevrálgico. Polenta Ai, frita é bom, né? é. Pastel, gente. Ah, não, Priscila, por favor. Não, Calma. come nada. A gente põe pastel no prato de self-service. Não pode? Pode, não sei quem é você. Você precisa perder peso? Preciso. Tá com gordura elevada? Então, Não sei. Quem é essa pessoa? Já comeu pastel essa semana? Entende como essas coisas de internet, assim, não pode? Pode, não sei quem é essa pessoa. Como ela tá? Ela tem pressão alta? O sódio ninguém vê, mas eleva a pressão da galera toda. muito Aí vai difícil, tomar né? remédio pra pressão, mas come um monte de embutido, presunto, salame, bacon, tem calabresa no feijão. Uhum, E aí, o que os estudos apontam? Não é só os embutidos, a gente coloca muito sal para fazer o arroz, para fazer o feijão. uhum. E o seu paladar vai pedindo mais. Então é legal as donas de casa também reduzindo aos pouquinhos. Donos de casa, que na minha casa tem até um funcionário homem que faz a comida. Uhum. Então a gente fala, vai reduzindo aos poucos. Para a família também não sentir muito. O sal também pode ser um vilão. Mas a gente precisa de sódio. Essa questão trabalhosa da dosagem, que eu acho que é o que todo efeito, né? Todo É efeito. aqui. Pode comer doce? Pode. Qual a quantidade? Quanto? Quem é você, né? O que se você Quem você precisa na fila do disso? pão? O que você precisa disso, né? De Exato. fato, quanto e do que? Nossa, que loucura, porque agora você me despertou um monte de. Você alugou um Meu apartamento Deus. na minha cabeça aqui agora. Olha, não tô conseguindo dormir, viu? Porque amanhã é Eu vou meu mandar café mensagem da pra manhã. você, Priscila. Muito obrigado por me deixar dormir mais e que essa informação, porque é um monte de informação, que você realmente vai fazer contas na sua cabeça. Cara, peraí, o que eu preciso? Por que você vai nessa ordem geral das informações da internet? Uhum. Aí fala assim, não, você precisa fazer academia, compra whey. Aí compra sei o quê? Compra creatina. E começa a ter uma pilha de coisas que você fala, mas será que é realmente isso que eu preciso? Hum. Claro, se você não tá alcançando sua proteína por dia, né? Você precisa de aproximadamente 1 grama a 1,5, vamos generalizar pra galera, 1 grama de proteína por quilo por dia. Mínimo, assim, Criança saudável. também? Não, a criança é por quilo de peso. A Ah, criança por quilo de peso também, mas proporcionalmente a criança precisa de menos, porque ela é mais leve. tá. Então, crianças não têm problemas de proteína, elas alcançam muito fácil. Não dei whey protein para as crianças. Ah, uma pergunta que eu ia fazer. Corta o whey protein de criança. Não, não é corta, não era nem pra Corta. estar usando. Ai, Jesus. Mais uma bronca sem querer aqui. Porque às vezes eu tô tomando, eu vejo meu filho falar, deixa eu dar um pouquinho, não pode. Não, não vai fazer mal. Ele não tem nada ali que vai fazer mal para a criança, né? Mas se a criança pesa 20 quilos, 30 quilos, ela vai precisar de aproximadamente 30 gramas de proteína por dia. Uhum. Até menos. E 2 copos de leite já vai dar 7, mais um ovo, mais um bife já Matou. tem 20. Uhum. Agora, para adulto, não, porque aí você vai 70, 60 quilos, 80, 100. Uhum.
né? De acordo com a quantidade de massa muscular que você tem. E não bater essa quantidade de proteínas na criança, no adulto como um todo, existe um prejudicial real? Porque assim, As proteínas, elas participam de todo o nosso a gente tem 4 grandes nutrientes: gordura, que dão caloria. Por que dá caloria pra gente? A gordura, a proteína e o carboidrato. Vitaminas, minerais não têm caloria, gente, ninguém engorda de vitamina. pronto, vamos lá. Para de falar com essas mentiras que vocês falam por aí. Não, Vamos lá. tomou vitamina quando era criança? E agora eu tô gorda. Eu quase fiquei alcoólatra com aquele negócio que minha mãe me dava lá no Biotônico. tônico. Tinha álcool. Eu tinha mesmo. Tinha, né? Tinha, eu sabia que ele tinha. Eu falava que eu não bebo. Eu não bebo nada alcoólico. Mas eu não posso dizer que eu nunca bebi. Biotônico eu bebi. E bebia Diz com a lenda vontade. que tinha álcool. É. Hoje em dia não tem mais. Não tem. E aí essas vitaminas que a gente tomava, aquele que tinha, meu Deus do céu, era um esquisito, que tinha até um cara que era num peixe, num... Óleo de fígado de bacalhau. Ai, aquilo. É riquíssimo em uma gordura boa, mas é horrível, né? É horrível. Então, assim, inventar essa história que a gente engordou por causa daquilo lá, que aquilo foi feito, é tudo mentira. Não. Ai, não, é porque na Assim, época aí minha tinha mãe... gemada, aí tinha não sei o quê. Mas assim, se você era pra você ganhar peso, você ia ganhar peso naquele momento. O corpo não fica falando, olha, daqui 20 anos a gente Ah, vai não existe ter isso. uma revolta e a gente vai se rebelar. Ah, entendi. Ou aquela frase, eu como pouco, é que meu metabolismo é muito desacelerado, e aí Sim, o engordo. que tá fazendo o metabolismo desacelerar? Pode ter algo aí. Uhum. Doenças da tireoide, né? Dão alguns desfechos hormonais, precisa de um check-up hormonal. A pessoa tá com muito sono, tá muito letárgica, mudou o comportamento, ela pode ter comprometimentos hormonais. Isso Uhum. sim. Isso é verdade. Sim, e altera o metabolismo. Ao contrário também, a pessoa começa a emagrecer muito, é muito sério. Eu perdi 4 quilos no último mês e continuei comendo normal. Corre para fazer um check-up. Isso é muito sério. Nossa, que interessante. E as Sim, pessoas não percebem isso, né? Tipo, você não mudou sua rotina, você não fez exercício, nada. emagreceu muito, além faz um check-up hormonal, depois de imagem, né, Uhum. porque aí são feitos diagnósticos seríssimos. E a gente talvez não perceba de fato, né? Porque as pessoas ficam Sim. nessa de só, tô engordando, mas perder E a peso. pessoa foge da balança também, né. Foge com força. Né? A gente foge mas corre com vontade, que é. Então é importante também você ter um automonitoramento. Ensinar os adolescentes, né, eu digo: "Tira a balança", porque pode virar uma neura, vira Uhum. uma obsessão, né. E aí tá o problema. Atendo famílias que os pais outro dia mesmo atendi uma família que o pai era obsessivo, ele fazia a criança de 9 anos pesar todos os dias, Nossa, que porque loucura. ele quer a filha numa imagem que a internet vende pra ele, mas ela só tem 9 anos. Então é muito sério isso. Uhum. Muito problemático, doloroso. E aí é aquilo que você falou no Mas é começo, né? tudo, em razão da saúde, né. É uma máscara, mas não é saúde. Não, não é. Não é, de fato. E aí a gente fica nessa situação, como eu disse aqui no começo, essas informações que vêm na internet assustadoras às vezes, porque aí você fica nessa neura mesmo, né? De. Você vê, a gente tá brincando aqui, mas realmente eu mudei minha alimentação, porque eu era assim, eu não conseguia tempo de fazer nada. Eu ia almoçar um Red Bull com. Uma vez até brigou comigo lá. Como assim? Meu almoço era um Red Bull. Ah, vou almoçar um Red Bull e depois vou comer um McDonald's, tá tudo certo. E assim, ia comer McDonald's 4 horas da manhã. Sabe, tipo, não, Maravilha. não consegui dormir, vou pedir um McDonald's que eu vou Sim. vou fazer alguma coisa, vou trabalhar e vou continuar aqui. Então, assim, com essa mudança, óbvio que teve uma melhora, mas aí entrei em outras neuras porque me venderam outras neuras, né? E Uhum. aí eu, nessa busca de quero melhorar minha saúde, aí vem isso, não, corta isso, não sei o que, corta, Não, e assim, isso você não sustenta, não sustenta. Não dá. não dá. Você tem que ter algo sustentável como vida mesmo. Uhum, Não agora, eu quero porque agora. Não, você tem que ter uma coisa, um projeto para sua vida. Eu vou comer o doce hoje, amanhã eu vou dar uma segurada, uhum, né, de 15 em 15 dias, uma vez por mês eu vou me pesar, ver como é que tá. Você tem um objetivo maior de perder gordura corporal, de ter uma imagem, você quer estar melhor no espelho, às vezes é só isso, uhum. né. Vai ter que se dedicar mais, de acordo com a sua idade, porque o metabolismo cai. Por que o metabolismo cai? Porque a gente perde massa muscular. Entendi. A massa muscular é o motor
nosso metabolismo. Ela gasta muita energia. Então, aquela questão da taxa basal que fala, ela Sim, comporta-se conforme você ganhar músculos. sim, Massa muscular aumenta, você aumenta também a sua taxa de queima calórica todo dia. dormindo. Quem não quer ganhar dinheiro dormindo, gastar energia dormindo? Dormindo, ai, maravilhoso. E pra criança a mesma coisa? Mesma coisa. A criança, ela nasce com uma quantidade de água corporal maior, comparado ao adulto. Então ela vai aumentando a massa óssea, aumentando a massa muscular, né, porque é um metabolismo muito intenso. Por isso que é tão importante a nutrição na infância, Uhum. porque ali ela está construindo também uma base. Ela tá o osso, olha o tamanho de um osso de um bebê quando adolescente. São nutrientes que agregaram nessa massa óssea. Uhum. Que aí tem toda a diferença para um crescimento saudável, Sim, realmente firme, forte, né? E a situação toda que precisa para um adulto saudável no crescimento. sim. Só para a gente encerrar, né, essa questão da criança, porque a gente, eu falei que a gente ia passar de 1 hora e meia, a gente já passou de 1 hora e meia de papo. Meu Deus. E só para encerrar, hoje, a criança com obesidade, né, Uhum. ou sobrepeso já na obesidade, o melhor caminho é o pediatra dirigir Sim, junto com o nutricionista. Não sim. tem jeito que o pai sozinho não vai conseguir Não é resolver. para ter pressa, não é agora. Não precisa sair falando: "Não, você não vai comer nada". A criança é a melhor pessoa para tratar. Elas não se sentem vítimas, elas não ficam: "Ai, coitadinho de mim, não vou poder comer isso e aquilo". Elas são sempre otimistas, elas aceitam os tratamentos de acordo com o que a família Proporciona, né? exato, trata isso, né. Então, trazer mais equilíbrio, né, trazer a criança, para esse autoconhecimento, se ela já está satisfeita, se ela está com fome, ensinar ela a ter outras opções, Uhum. né, para ela também entender parte desse processo de acordo com a idade, quanto maior a idade, mais ela pode participar de tudo isso. Então, melhor dica que a gente pode para os pais agora que estão com a criança nessa situação, Sim. vai E no é pedi importante porque os pais demoram, viu, Ilmar, para fazer esse diagnóstico, porque criança acima do peso é linda. Culturalmente, a gente quer beijar, abraçar, a gente não tá preparado, né. Se a gente Uhum, comparar com outros países, né, eh, na Holanda, por exemplo, uma criança vai para a creche, eu atendi uma família essa semana. Ah, o recreio tem um lanchinho. Se a uhum. criança pede mais um pão, não tem, Não dá, é não. A entendi. gente não tá preparado para isso. Não, a tia da É uma escola fruta, um iogurte e um pãozinho desse tamanho. Aí a família, né, são brasileiros, Priscila, não sacia ele. e aí? É não. É não e não. Nossa, as tias da escola do meu filho, quando eu vou lá, fala assim: "Nossa, eu adoro ver ele É uma comer. delícia, a gente vê Ai, criança não sei o comer, é uma quê". delícia. Quem vai falar que não? Aí ele fala assim: "Não, eu fico aqui querendo que ele venha de novo pedir mais, não sei o quê". Eu falo: "Mano, espera aí, tem coisa errada, gente". Tá E todo fica, mundo contra né, mim. todo mundo contra porque É engraçado, e isso. todas falam mesmo, como ele é muito simpático, meu filho é muito, Ajunta tudo, ele é muito né. malandro, sabe, ele fala assim: "Não, eu vou lá e Só elogio um elas". pouquinho, que é uma Não, ele comidinha. fala assim: "Eu elogio elas, porque eles me dão mais". Eu falo: "Mas Pronto. Miguel, como assim, Miguel?". E é isso, né, e elas adoram, e a minha mãe adora, todo mundo adora, minha tia, que é a mãe do Vitor que tá aqui, adora, né, todo mundo adora tá ali e ver ele comer. "Não, ele só comeu um pouquinho", chega: "Tia, mas ele comeu o terceiro pão no dia, pelo amor de Jesus Cristo, tia". "Não, mas É, é só um aí tem que pouquinho". jogar a realidade, né. A senhora quer que ele fique doente? Qual o tamanho desse amor? Acho que é uma frase bem interessante a se falar, porque aí realmente vai ficar O doente. verdadeiro amor tem disciplina, né. Uhum, verdade. Deus nos disciplina a gente, que é o verdadeiro amor, o amor mais perfeito, e fala não. Uhum. A gente pede uma coisa, é não. Que não é bom pra você, não é Uhum. o que você pede, né. Exatamente. Pri, de novo, né, eu quero agradecer imensamente, tinha papo pra muita Ah, coisa, com certeza, eu que mas eu agradeço. achei, assim, maravilhoso. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Suas redes sociais passaram todas aqui, ficaram passando várias vezes, com certeza, né, Vitor e Carol passaram aqui várias vezes. Você quer deixar algum outro contato, além das redes sociais, que as pessoas possam te achar? Livros que você tem, que você quer que a gente possa colocar aqui, você tem alguma coisa que a gente possa te achar mais? No Instagram eu tô sempre conversando com o pessoal, quando não tô em aula, não tô atendimento, dou uma corridinha lá. Não sou tão ativa, mas eu agradeço por a gente falar desse tema, né, da nutrição da criança, que a gente consegue semear e colher na vida toda. O que você semear numa criança é um terreno fértil para tudo, né. Uhum. Então, às vezes a disciplina é necessária,
o controle é necessário, mas é por uma boa causa, né? Uma frase que eu sempre digo que é justo que custe muito, que muito vale. Uhum, Ou seja, é difícil, é porque é para ser difícil, porque é válido. Então aquilo uhum, que é fácil, a gente sabe fazer fácil, talvez não tenha tanta importância. uhum. Mas é muito difícil, como eu vou fazer isso no meu dia a dia? É porque realmente é muito significativo, então vale a pena. Vale muito a pena. Obrigada. Eu que agradeço imensamente, Priscila, a sua presença. Obrigada, Obrigado mesmo e volte outras com vezes. certeza. Gente, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Semi Podcast. Como eu disse para vocês hoje, era uma aula. Tem muito assunto para falar, muita coisa para falar e com certeza você vai aprender muito com todo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.